Boa noite, doutores. Tudo bem? Tudo bem. Tudo belezinha? Doutores, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é como que a gente consegue criar. Eu vou explicar por que que a gente vai falar desse assunto hoje, que eu quero deixar isso registrado. Os doutores vão ter tudo isso gravado em detalhes. E também comentar sobre uma coisa bem legal aqui que eu estou utilizando essa semana e acredito que vai ajudar bastante. E um terceiro assunto, mas vai ser bem rápido, a questão do lançamento da IA da Jus Brasil também, que os doutores até comentaram comigo no grupo, enfim, sobre a coisa lá da busca de jurisprudência. Beleza? Então eu vou começar aqui o conteúdo rapidinho e os doutores depois. A gente abre para perguntas, enfim. E eu quero que os doutores pensem uma coisa bem interessante, o doutor até colocou no grupo lá, uma ideia de um assistente para a gente fazer aqui ao vivo, né? Eu acho que dá para dar o dele como exemplo, enfim. Ou qualquer outro aqui que a gente pular para os doutores entenderem como é simples fazer, para os doutores já ir adiantando essa parte, se quiser já criar os seus, embora tenha lá os meus que os doutores utilizam, mas eu fiz algumas otimizações aqui, eu acredito que ficou bem bacana. Primeira coisa que eu quero mostrar. Aí fica na decisão de cada um. Mas eu achei bem legal, e eu estava procurando uma extensão. Os doutores entenderem, a extensão é algo que estende a capacidade de algum tipo de aplicativo ou dispositivo, né? Então, tem várias extensões também que eu vou passando para os doutores conforme eu vou vendo que faz sentido. E essa aqui é bem interessante. E se os doutores quiserem baixar, eu vou colocar no grupo lá depois, ou posso colocar aqui no próprio chat aqui, que é o Voice Control for GPT, para a gente conseguir controlar ele por voz. É bem interessante e tem agilizado bastante. É meio que ter o costume e utilizar. Ela é bem segura, enfim, não tem problema nenhum. E a gente vai criar um atalho, que os doutores vão ver eu falando com ele aqui, vai pensar, vai perguntar de onde saiu isso aqui, né? Isso daqui é uma extensão. Os doutores clicam aqui, ó. Aqui o meu está instalado, né? Mas os doutores vão estar instalado e ela vai ficar aqui, ó, nas extensões. Eu estou testando também essa captura de tela, outras aqui, que é bem legal, são ferramentas gratuitas e que ajudam bastante. E, claro, a velocidade do som é bem maior do que a velocidade do dedo. E aí eu queria trazer para os doutores duas coisas. Tanto a utilização dos ADV Bots, enfim, que eu acho que é o que é mais importante, como também a questão da criação deles e como a gente pode extrair textos do chat GPT de uma maneira que eu vejo que os doutores, e eu também às vezes tenho esse problema, que quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, ou ele modifica o texto, ou na hora que a gente vai tirar o texto daqui, ele sai todo desconfigurado. Então, como a gente não tem ainda uma forma muito automatizada, muito prática, de já criar o documento aqui e ele já ir direto lá para o nosso Google Drive ou lá para o nosso Word, eu criei aqui um formato que eu acredito que a resposta fica muito melhor, os doutores têm muito mais controle e a gente encerra essa parte de como utilizar o assistente para fazer peças robustas, enfim. Por enquanto, meio que manual, mas em breve totalmente automático aí com o Operator ou alguma solução que eu vou trazer. Por quê? Porque diante de tudo que eu já conversei, todos os doutores aqui, ou a grande maioria, passou por uma mentoria individual, seja gratuita no começo, seja paga, enfim. Então eu consigo entender mais ou menos como é a dor, né, de cada advogado, pelo menos aí no uso mais na rotina e no pessoal mesmo do advogado, não entre equipe, mas sim pessoal. Então, o que eu criei, e aí eu estou desenvolvendo lá, para os doutores poderem ter mapa mental, poder ter toda a questão da, do apoio realmente com as aulas gravadas, eu cheguei nesse método aqui, que é o que nós vamos desenvolver aqui super rápido, só que criando também um assistente ao vivo para os doutores entenderem. Então, basicamente, para a gente estabelecer uma excelente produtividade, ter boas respostas e, principalmente, o ganho de tempo realmente dentro do chat GPT, usar assistentes personalizados ao invés de usar o chat comum é muito melhor. A questão da base de conhecimento, organizar os documentos e ter tudo numa pasta só daquele cliente e estabelecer com aquele cliente, perdão,
com aquele... estabelecer com aquele assistente, eu vou fazer isso aqui ao vivo, uma única conversa sobre o caso é muito mais rápido e a gente economiza tempo. Os chats inteligentes, os doutores que estão aqui há mais tempo já fazem isso, enfim, que a gente arquivar o chat para poder ter aquela organização. E os diálogos eficientes é o que nós vamos fazer agora. Eu vou fazer pela voz, mas pode ser por texto também. Os doutores vão ter um e-book com mais de 50 frases que os doutores vão colocar embaixo depois da conversa. Isso vai dar muito mais eficiência, por isso que é eficiente, para os doutores terem a resposta. Show de bola. Então, o normal é o quê? É a gente pegar, né? Sempre quando a gente entra no chat GPT, eu vou fazer aqui o exemplo, né? Rapidinho. A gente aciona um assistente, certo? Foi isso que eu ensinei para os doutores, enfim, na reunião, dei aquele exemplo. Se eu der aqui um começar, a gente começa, ele vai acionar, todos os nossos assistentes são exatamente iguais, né? Ele vai abrir o menu, e aí, com o assistente de voz, fica bem melhor para a gente poder trabalhar, porque eu consigo, por exemplo, se fosse uma petição inicial, estou dando um exemplo aqui vago, eu marcaria aqui, colocaria os documentos aqui, pertinente para fazer a petição, e eu poderia dar o comando de voz agora, do tipo, chat, crie essa petição, assim, 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 fundamente, assim, 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 faça a petição segundo o meu modelo de petição. Tudo isso na base de conhecimentos, os doutores terão aulas detalhadas de como fazer isso. Aqui eu vou pedir só para ele dar um modelo. Pausou. Aqui ele vai mandar, eu não estou acostumado aqui, mas ele já fez. Então, se a gente juntar sempre 3 pontos que são muito importantes aqui, eu sempre vou repetir isso. Um prompt robusto, que é o que os doutores vão aprender a fazer em seguida. A gente ter a nossa boa e velha base de conhecimento, a pasta do nosso cliente guardado, show de bola. Dei o comando certo, que eu chamo de diálogos eficiente, e eu venho aqui, ele vai sempre abrir um novo chat aqui. Eu poderia colocar aqui o nome do meu cliente, e isso seria um chat inteligente aqui. Antes da gente fazer o exemplo, aí eu queria que a gente fosse... Tu deixa tudo estampado, ó, vai ficar tudo. Põe aperto aí. Para a gente... Fechou, né? Para a gente criar o nosso ADVBot. Aí, para os autores entenderem o que nós vamos criar, é bem simples. Eu vou abrir qualquer um aqui, não se prendam a isso, quando o exemplo vai ficar bem mais claro. Quando a gente fala de um assistente, nada mais é do que a gente configurar ele para uma área específica, para uma tarefa específica, que é o que se chama vulgarmente de prompt na internet. Prompt a gente vai traduzir sempre aqui dentro do nosso grupo como instrução e ordem. Então, a gente dá uma ordem, a gente não faz um pedido nem uma pergunta, como falam por aí. A gente vai dar para ele a configuração que a gente quer que ele haja sempre. Então, isso fica salvo. Essa ferramenta que a OpenAI criou, dentro do ChatGPT, que é essa capacidade da gente criar os nossos GPTs, nada mais é do que de salvar um prompt. E o prompt, essa linguagem de engenharia de prompt, ela tem boas maneiras, ela tem boas estruturas, vamos colocar assim, boas práticas, para a gente poder dar para o nosso ADVBot, ou como queira, assistente GPT, advogado robô, como todo mundo vende aí na internet, do jeito que quer. Então a gente vai pensar aqui um pouquinho juntos entre nós, e os doutores vão ver como é simples criar esse texto. Um prompt nada mais é do que um texto organizado que vai orientar a IA a seguir as ordens que estão naquele texto, que é a nossa intenção de uso. Então, quando a gente pega e utiliza um assistente, a nossa conversa com a inteligência artificial está sendo intermediada. Quando eu estou aqui, o ChatGPT normal, eu não tenho intermediação nenhuma. Eu tenho que pôr a ordem. Então, se eu fosse pedir alguma coisa aqui, eu teria que falar com ele que eu queria uma inicial, que eu queria que ele agisse como advogado, qual o contexto que ele fosse fazer, o que ele deveria fazer. Isso, a gente perde muito tempo, e por isso a própria empresa criou a ideia de se ter o que eles chamam de
personalização. Então, a gente não treina IA, mas a gente personaliza. Então, aqui eu vou dar a ideia para os doutores de como é que é, e depois os doutores vão ver como é simples da gente fazer. Por trás, então, eu não vou entrar muito na base de conhecimento dele aqui, mas vamos trabalhar em cima do prompt, que eu sei que os doutores receberam os meus, né, que esse aqui é um para todo mundo usar. Ele é um advogado, vamos colocar assim, trabalhista reclamante mais geral, vamos colocar assim. Mas os doutores podem ter alguma área do direito dentro do trabalhista reclamante, ou do tributário, ou do família, ou do criminal, que queira ter algo mais personalizado. Isso aqui vai estar muito detalhado lá, mas para os doutores entenderem já essa base, para já sair daqui e aplicar, porque os doutores têm acesso à ferramenta que cria, e os doutores que já assinaram o ChatGPT conseguem fazer. A gente vai fazer uma aqui muito rapidamente. Então, a personalidade é como ele vai ter que agir. A personalidade já diz o nome, né? Então, aqui eu também mudei essa configuração do Atue para você, porque tem uma lógica nisso, enfim, e sempre a gente dá a ordem no imperativo. Você é, você faz, faça, elabore, crie, analise. É muito melhor também quando a gente fala de engenharia de prompt. Então, quando a gente der aquele começar no que a gente vai criar, ele não vai ser o ChatGPT puro, vamos dizer assim, né? Ele já vai ter uma personalidade por trás. Então, esse aqui, por exemplo, eu estou dizendo para ele, você é um advogado com 20 anos de experiência, especialista no direito trabalhista focado na defesa de trabalhadores reclamantes. Dentro da advocacia trabalhista, nós temos duas áreas distintas, o reclamante e o reclamado. Então, quanto mais específico a gente for, melhor. Mas seguindo essa linha de personalidade, reclamantes, em ações individuais e coletivas. Atue de forma técnica e legal, garantindo excelência e tal na elaboração, show de bola. Seja meticuloso na aplicação das normas da CLT, convenções coletivas, jurisprudência trabalhista. Aqui o nome desse assistente é Advobots Trabalhista, o contexto dele vai ser auxiliar um advogado especializado, aqui ele vai dar um contexto no que ele vai ajudar, como se fosse um estagiário que os doutores contrataram, vamos colocar assim. Habilidades, elaborar petições e tal. O menu inicial é uma coisa que foi eu que criei, que é o que vai aparecer. Mas, basicamente, isso aqui é muito teste e muito depoimento de advogado que usou para a gente chegar nisso daqui e também o meu conhecimento de engenharia de prompt. Então, o assistente, o ADVBot, seguir leis aplicáveis ao caso, jurisprudências ou, enfim, súmulas, tudo isso a gente vai testando para ver se ele está respondendo bem. E casos de uso. Exemplos de uso, por exemplo, exemplo de casos que podem acontecer. A IA é como se fosse uma criança, né? Então, ao invés da gente sempre ter que colocar isso todas as vezes que a gente fosse fazer um trabalho de trabalhista reclamante, de criminalista, a gente ia pegar e ter que dar para ele essa condição. O correto todas as vezes é o correto. O que traz a melhor resposta é dar para ele todas as vezes uma personalidade, dar para ele mais um contexto que a gente quer que ele faça, pedir para ele, por exemplo, quando a gente pede lá, atue como advogado e crie uma inicial, a gente está ativando também essas habilidades. Mas aqui a gente vai deixar tudo pronto e os doutores vão ver agora como é que se constrói isso aqui de uma maneira muito simples. Então, a partir de agora, os doutores não precisam mais de aulas de prompts fora daqui, pacote de prompt, conversa de prompt, palestra de prompt, que a gente vê muito no Instagram, porque os doutores vão aprender a criar quantos prompts quiser, infinitamente, para qualquer área, para qualquer coisa do direito. Aqui nós vamos fazer um bem rapidinho aqui, mas depois nas aulas os doutores vão ver como replicar. É muito simples. Para os doutores que chegaram agora, essa semana, os doutores já têm um banco de prompts, entre aspas, que são os assistentes que a gente já está aqui, os doutores podem usar, e quem não tem acesso, por algum motivo, a esse link aqui, é só pegar lá na descrição do grupo, ou me chamar, enfim, que eu dou para os doutores salve. Então, dentro do consumidor, do imobiliário, do civil, do especialista em leilões arrematantes, do poder público, de licitações, sucessões, todos são exatamente iguais. Um prompt robusto, uma atuação específica, abriu, ele vai abrir o menu, e aí vai do uso dos doutores, os doutores entenderem como dialogam com ele, porque aqui atrás
nós já temos o nosso prompt com personalidade, contexto, habilidade, lei, jurisprudência, menu, casos de uso, grandes nomes da advocacia. E aí, para os doutores também que já ouviram, enfim, essa história várias vezes, eu tenho, né, por obrigação, criar esses prompts para os doutores e, logicamente, entender como fazer da melhor forma e mais rápido. Então, essa é a ideia aqui, porque a ideia do nosso suporte é a produtividade. E aí eu criei, para poder criar esse textão aqui, ó, que nada mais é o prompt, eu vou voltar a insistir, porque eu sei que os doutores se confundem com isso, quem não tem o costume ainda. Isso aqui nada mais é do que um texto organizado. É um texto organizado. Cabe a nós, agora, como usuários, pensar naquilo que a gente quer que ele faça para a gente e salvar. Os doutores vão ver que salvar é 2 segundinhos, é muito fácil de criar um assistente. Agora, montar o prompt é onde a porca torce o rabo. E é onde tem centenas de jeitos de fazer. Não estou dizendo que tem jeito certo ou que tem jeito errado, mas o jeito que eu fiz, eu já testei várias vezes e é o mais rápido, produtivo da gente criar e utilizar. Beleza? Então agora nós vamos criar esse texto aqui inédito de um AdverBot que eu nunca criei, um que eu pensei aqui na minha cabeça, seria ser um para a gente ter que ele agisse como um criticador das petições iniciais. Então a gente poderia fazer um que, por exemplo, fizemos aqui, vamos colocar aqui, fizemos uma peça aqui, ó, uma inicial para inventário de partilha, qualquer uma. A gente poderia pegar essa peça e pedir para esse assistente ser um analisador da parte contrária, seja ele um juiz ou um advogado de defesa, e os doutores terem assistente para quê? Para mesmo os doutores fazendo ali a peça, enfim, eu sei que os doutores prestam bastante atenção, ele apontasse pontos negativos, ele apontasse alguma coisa que pudesse melhorar antes de protocolar. Essa foi a minha ideia também, eu acredito que ficaria legal. Se os doutores tiverem outra, pode passar aqui embaixo, que eu vou escolher um aqui agora, e a gente vai fazer um ao vivo agora aqui, em menos de 5 minutos. Ou pode abrir o microfone, enfim. E para isso a gente vai usar o máquina de prompts, que ele vai criar aquele textão no primeiro momento lá, com a personalidade, o contexto, tudo certinho, para os doutores entenderem como é feito. Até para os doutores utilizarem. Quando os doutores também clicarem aqui e utilizarem, os doutores entenderem o que está rolando por trás, que é um prompt e tal. Ah, Rodrigo, não quero fazer o meu, mas fica na aula, porque os doutores vão entender como faz, depois o doutor pode pegar pronto e usar depois, não tem problema. O problema é entender o contexto para poder ter mais produtividade. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E os doutores entenderam até mais ou menos aqui o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um outro assistente, para nossa comunidade, enfim, eu vou colocar lá no link lá depois. Aí os doutores, qual ideia, por exemplo, a gente poderia ter? Fala algum aí. Olha, essa que você deu aí de criticador da inicial, da petição, era excelente, hein? Show de bola. Então vamos tentar aqui, vamos ver se eu sei fazer, né? Não, eu digo eu sei fazer no sentido de fazer o pedido. Mas vamos lá. Aí eu vou criar aqui o prompt inicial e a gente vai fazer o restante. Então, peraí. Eu tinha até pego um. Vamos lá, compartilhar aqui de novo. Peraí, rapidinho. Eu tinha até pego um esboço. Para a gente trabalhar aqui, que é o contestador, eu acho. Contestador. Legal. Eu já tinha tido Você não está compartilhando a tela, viu, Rodrigo? Não, eu vou compartilhar mesmo. Agora eu já sei já aqui que eu não estou. Peraí. Beleza. Eu tinha feito até um esboço dele, vai nos ajudar agora aqui a ganhar tempo. Eu já tinha feito esse pedido ontem, mas nós vamos ajustar ele aqui.
Ô, doido. Peraí, doido. Ao poder da gente arquivar as conversas. Eu vou desarquivar ela, que eu estava conversando com ele a partir disso ontem mesmo. Aqui eu criei um esboço, aí o doutor me fala que seria mais um. Aí eu fui conversando aqui com ele, nas minhas ideias e tal, que eu vou ter as criatividades. Ó. Objetivo. Então vamos lá, vamos ter que pensar aqui junto, bem rapidinho, que nós vamos montar aqui rapidinho e colocar as coisas bem rápido. Mas o objetivo seria antecipar argumentos da parte contrária para o advogado possa reforçar sua petição, identificar falhas e inconsistências antes que o juiz ou parte contrária façam, treinar advogados para responder à impugnação e construir defesas mais sólidas, análise crítica, habilidades e tal, análise crítica jurídica, contestação simulada, aí aqui a ideia do aluno e tal, seria mais ou menos isso, né? Deixa eu fechar isso aqui e colocar para cá. Ô, Rodrigo, vocês Pode. estão vendo? Não sei se seria o caso de. Hoje eu estava vendo algo sobre o Jus Brasil, aquela IA do Jus Brasil, e parece que ali também tem como preparar um documento. E lá então ele tem duas IAs, uma que prepara o documento e outra que verifica se todas aquelas referências que estão sendo usadas elas estão corretas. Se, por exemplo, uma súmula jogou ali dentro da petição e transcreveu aquele texto, uma segunda IA por trás vai e verifica e aponta, até grifa se aquela referência está correta ou não. Então, aí não sei se seria o caso também de ter algo nesse sentido aí de... Isso, mas lá acontece duas coisas. Lá eles criaram um agente, na verdade, que ele monta a peça, né? Então eles têm a base deles é bem confiável, eles têm a base para poder fazer a confirmação. Mas a peça não pode ser editada lá. Sim. Não tem como editar igual aqui. Ele monta do jeito que ele quer lá. A gente só consegue colocar o tema, né? Ali, o mais interessante da IA do Jus Brasil seria realmente para buscar os julgados, enfim, né? Buscar essa exatidão que o ChatGPT ainda não traz como buscar jurisprudência, enfim, né? Lá a gente não consegue editar um texto. Agora poderia fazer sei lá, fazer a peça lá, verificar e trazer para cá. Só que as IAs elas têm um problema. Elas foram feitas para isso. Elas criam textos novos. Então vamos supor que eu pegue aquela peça inteira e jogue dentro do ChatGPT, do Google Gemini, do Grok, seja ele qual for, ela vai tentar fazer um outro texto. Ela vai gerar um texto novo. Então o que eu estou vendo assim que é mais produtivo é gerar um texto aqui, igual a gente vai fazer agora, depois buscar uma IA ou buscar dentro do próprio tribunal. O que eu quis dizer, então, não sei se eu me expliquei bem, Rodrigo, mas, por exemplo, eu vou gerar lá no prompt, no assistente ali de reclamatória trabalhista, eu vou gerar uma petição ali, né? Certo. E depois eu vou pedir para esse outro assistente aqui, que é o contestador, fazer uma análise daquela minha petição, não é isso? Isso. Então, nesse contestador, ele não pode ter alguma coisa que verifique também a questão de jurisprudência, de referência, se lá naquela petição que eu fiz lá no primeiro assistente está correto ou não está correto, se tem que... Nesse sentido que eu falei, trabalhando aqui com os dois assistentes. Entendi. Aqui a gente estava na mesma coisa da confiabilidade dele buscar, mas a resposta é sim. Aqui eu pensei mais do que na argumentação, em coisas que ele já consegue ver, ele já tem muita expertise para isso, então ele já consegue ver. Mas sim, ele pode conferir tudo, ele vai dar os insights ali muito rapidinho, e depois, sim, essa é a ideia mesmo. Então, quando eu der aqui essa ideia da gente fazer aqui agora, ele vai dar um pequeno menu para os doutores aqui, enfim, com a área do direito, para os doutores meio que aprenderem aqui como ele pensa. Mas a gente vai se adiantar nessa parte, e eu vou só pedir, eu peguei aquele esboço ali, chat, crie um assistente no modelo padrão
seguindo essa ideia aqui que eu tive. Aí eu dou os 2 pontos aqui, ó. É mais rápido fazer assim, mas aqui seria os doutores simplesmente falarem o que os doutores querem. Por quê? Porque aqui a gente quer um primeiro texto. Claro que poderia ser, crie um assistente, aqui ele não está dizendo, direito penal. No direito penal, que vai me ajudar a cuidar de casos assim, assado. Crie mesmo dentro de uma questão criativa, eu vou dizer assim, né? Criativa mesmo. Porque o que vai acontecer agora? Ele vai dar para a gente esse esboço primeiro aqui. E a gente vai conferir e ver se faz sentido. Ele está escrevendo? Não, ainda não me acostumei aqui, a gente tem que apertar para poder fazer. Então, aqui, ele já deu essa ideia aqui, a partir daquela ideia que eu tive ali, né? Meio que desengonçada. Mas vamos lá. Ó. Você é um advogado altamente especializado, experiente e especializado em estratégia contenciosa e análise crítica de petições. Seu papel é agir como advogado adversário, identificando falhas, propondo contestações, simulando argumentos contrários para fortalecer o caso do usuário. Adote um tom técnico e formal, garantindo excelência na revisão jurídica e análise estratégica. Sempre inicie o chat, tal, cumprimentando, é isso que ele vai fazer. O contexto. Você vai auxiliar advogados, acadêmicos e profissionais de direito que desejam testar suas petições antes do protocolo, realizando tarefas como análise crítica detalhada, contestação simulada, diagnóstico de vulnerabilidade jurídica, classificando a petição conforme seu nível de resistência e ataques processuais, beleza? Sugestão de melhorias fundamentadas, indicação de reforços argumentativos de jurisprudência. Isso foi mais ou menos o que o doutor falou. Mas aqui a gente já cai naquilo dele buscar a jurisprudência que pode não ser tão precisa, mas fica sob controle, ou a gente pode tirar aqui também daqui a pouco. Vamos testar ele assim, depois a gente vê se faz sentido tirar. Mas sim, dá para fazer. É que o da Jus Brasil é conectado com a base da Jus Brasil, que é conectada com os tribunais. Só que ele faz como se fosse imprimir a peça. Ele vai pegar e vai montar um texto ali fixo. Não tem como mudar aquele texto ainda, né? Talvez eles coloquem ali um editor, igual a gente vai fazer aqui no final. Mas faz sentido. E quando a gente tiver o operator aqui, a gente vai poder também ter esse assistente que nós estamos criando, contestador, conectado nos tribunais também. Aí a gente vai, ele vai ficar perfeito, na verdade. Mas legal, isso aqui já vai dar vários insights, enfim, várias coisas bacanas, se os doutores quiserem utilizar. Análise crítica e jurídica, examina a petição, encontra pontos frágeis que podem ser atacados, contestação simulada, gera uma defesa estratégica da parte contrária com argumentos convincentes, identificação de lacunas, aponta omissões, contradições ou falta de fundamentação, sugestão de reforço argumentativo, indica melhorias para evitar contestações, geração de jurisprudência opositora. Isso aqui ainda não é muito seguro, mas a gente pode tirar. Vamos ver aqui. Aí, sempre que ele abrir, os doutores clicarem no começar, ele vai abrir dessa forma aqui. Olá, doutor, sou o seu ADVBot contestador, seu assistente jurídico especializado em análise crítica e contestação simulada. Como posso ajudar hoje? Marque uma das opções. Bom, o básico, né? Aqui, pode pegar ó, colocar a petição, ele já entende, ó. Leia minha petição e aponte possíveis facilidades e contradições ou lacunas. 2. Crie uma contestação simulada. Essa aqui ficou legal. Crie uma contestação simulada dessa petição minha aqui. 3. Me dê um diagnóstico de vulnerabilidade. 4. Uma geração de contra-argumentos. Coloco a petição aqui do jeito que eu fiz e ele vai me gerar o quê? Aponte possíveis ataques que um advogado adversário poderia usar e como rebatê-lo. Jurisprudências e reforços, a gente pode testar assim, depois os doutores me falam essa semana e eu tiro isso daqui. Jurisprudência opositora, encontre precedentes que costumam ser usados, que talvez ele encontre mesmo. Vamos ver. Cada dia ele está evoluindo mais. Encontre precedentes que costumam ser usados contra casos semelhantes ao meus. Sempre pontuando que ele vai se transformar meio que num advogado pro caso que os doutores estão colocando a petição. Então pode ser trabalhista, criminal, o que for. Aqui ele vai estar englobando todos as vertentes aí do direito. Sugestões para fortalecer, legal, fortalecer uma simulação estratégica e tal, tese de argumentação, treinamento para audiência, a petição, né? Ela é uma peça importante que ela pode gerar uma audiência depois e o advogado pode fazer. Ou qualquer outra tarefa específica. Já pensei aqui, dentro dessas tarefas específicas,
correção novamente da semântica, correção ortográfica, ele escreve muito bem, mas, por exemplo, assim, os autores deram uma agilizada no texto, então acho que fica bem legal assim. E os exemplos de uso, o aluno, aquele que colocou aluno, né? Porque eu coloquei lá naquela, mas eu vou mudar isso daqui. Aluno envia sua petição, o bot analisa, responde como se fosse o advogado da outra parte. O advogado quer testar um argumento. Simulação, tal, legal, isso aqui ficou bom. Diagnóstico jurídico, o bot classifica a petição em níveis de vulnerabilidade, sugere reforço, que seria os exemplos que a gente pode dar. E aqui ele buscou, sozinho, é isso que eu quero que os autores entendam, ele busca na ideia que ele cria uma semântica e ele pensou, para analisar petições, para fazer isso, seria legal eu seguir o CPC, né? Seguir o Código de Processo Penal, a CLT, que acho que tem mais, né? As súmulas precedentes, e viu como grandes nomes que ele pode se inspirar, o Cândido Rangel, o José Miguel Garcia, o Nelson Neri Júnior, e o contexto de uso ele deu aqui de novo. Beleza, eu vou arrumar isso aqui agora. Esse ADV-Bot ajudará advogados acadêmicos a blindar suas petições antes de protocolá-las, elevando o nível de suas estratégias jurídicas. O que acha desse modelo? Quer que eu adicione algo? Então, ele sempre vai pedir para os doutores também adicionarem alguma coisa. Aí os doutores podem falar alguma coisa aqui que a gente poderia adicionar ou tirar, e meio que já está meio que pronto aqui. Ó. O que a gente vai usar é o quê? Voltando aqui. A personalidade, o contexto, as habilidades, o nosso menu, os exemplos de uso, leis de jurisprudência, igualzinho a gente viu no trabalhista, mas agora adaptado a esse contexto aqui. Rodrigo, no caso, esse contestador ele vai sugerir as modificações daquilo que ele achar que tem brechas, é isso? Exatamente. Correto, então. Ele vai agir como um advogado adversário, ele vai forçar para a gente poder, ele vai pensar, porque a petição que o doutor vai inserir nada mais é que um texto, né? É um texto. É um texto jurídico. Ele vai analisar aquele texto e vai devolver uma resposta de quais pontos poderiam ser melhorados ali. E claro que os doutores vão acatar ou não. Isso aqui é uma forma do quê? Como ele foi feito por um IA, o primeiro texto, a primeira petição, né? Entrei lá no trabalhista e fiz a petição. Legal, Rodrigo, imprimi não, coloquei ali e vou protocolar. Acho que não custa nada colocar aqui e falar para ele, analise essa petição para mim, apontando os erros. Ele só vai dar uma resposta para fora. Olha, analisei aqui assado, talvez esse termo aqui você poderia melhorar, essa parte você poderia melhorar. É uma ideia da gente sempre passar de novo, não por uma conferência, eu acho, mas por uma segunda vista, né? E ele é inteligente o suficiente para fazer isso. Ele vai pegar é como se ele analisasse um documento, né? Então ele vai analisar aquele documento, ele tem essa capacidade na inteligência dele, e ele vai devolver uma resposta que eu tenho certeza que vai ajudar. E o advogado, logicamente, acata ou não, enfim. Às vezes aquilo que ele aponta é uma coisa que está dentro da estratégia. É mais uma segunda opinião, né? Exato, uma segunda opinião. Tendo em vista isso, a gente pode criar outras segundas opiniões, como os que vão analisar os pedidos para os tribunais superiores, por exemplo, que é aquele que os doutores vão mandar para lá, ele tem que seguir súmulas específicas, né? E coordenadas específicas. A gente também pode fazer isso numa outra aula que eu já estou pensando em fazer também. Os doutores me passam as súmulas que tem que ser, como que tem que ser tudo feito, qual é a lógica do processo que o juiz ou a IA analisa, a gente cria o prompt, os doutores, antes de subir para lá, protocolar lá, coloca aqui e tem pelo menos uma análise para ver se está tudo meio que de acordo. Com certeza ajuda bastante. Então, a gente criar outras IAs também que seja de uso comum e que acredito que vai dar bom aí, muito bom, porque isso aqui ele tem completa capacidade de fazer, porque nada mais é do que um texto. Então, aqui, a única coisa que eu vi aqui que é legal, que eu show aqui. Não, esse aqui já é um prompt bom para a gente testar. E os doutores me dão um feedback na semana e me digam se está funcionando bem. Se não, me passa o feedback que eu sei onde mexer depois e arrumo o prompt aqui. E depois, até serve para mim como lição, e eu ajudo os doutores também nas aulas de prompt depois. Esses três aqui, realmente, para essa tarefa, seriam bons, né? Referência e teoria geral de processo,
especialista em processo civil e técnicas de contestação, autoridade em direito processual e argumentação jurídica. Deve ser. Aqui, ó, imagina um advogado tal, beleza. Chat, organize os exemplos de uso e pode finalizar o prompt. É que aqui eu queria que ele colocasse aquele outro para baixo. Vamos ver se ele vai pôr. Contexto. Beleza, análise crítica detalhada. Ele vai fazer uma contestação simulada. Então é como se ele embaixo, quando os doutores colocarem, ele gerasse uma contestação. Ele vai tentar contestar aquilo que os doutores estão colocando. E o uso é sempre o mesmo. A tarefa vai vir aqui. Nós vamos fazer aqui um teste aqui. Ó, eu tenho que apertar aqui de novo. Os doutores sempre lembram. Tem que apertar de novo, senão ele continua gravando aqui. Beleza. Show de bola. Tá. Ah, tá. Entendi. O contexto. Se ele colocou é porque faz sentido. Né? Os exemplos já estão organizados aqui. Ó. Então, exemplos. O advogado envia uma petição, o bot analisa e responde como se fosse o advogado da outra parte, destacando falhas e apresentando uma contestação estratégica. Teste de argumentação. O advogado quer validar um argumento específico antes de apresentá-lo. O bot contesta e indica possíveis brechas e refutações que a parte adversa pode usar. É tudo, né? Dentro do... Ainda mais doutores são especialistas dentro dos nichos. O advogado deseja avaliar a solidez de uma petição antes de protocolá-la. O bot classifica a petição em níveis de vulnerabilidade, sugere reforços argumentativos para evitar o quê? A impugnação. Treinamento para audiência. O advogado quer simular um debate processual. O bot faz perguntas desafiadoras a partir da própria petição, né? Simulando a atuação da parte contrária para testar a preparação do usuário. As legislações são as mais gerais possíveis. Isso aqui é legal porque, tipo, isso tem muito na internet, então não tem isso aqui, não tem erro, não, porque isso aqui já leu milhões de vezes. E o contexto é isso mesmo, ponto fraco, vulnerabilidade e tal, legal. Então, para os doutores, lógico que os doutores vão aprender isso, e na próxima live eu vou entregar o curso para os doutores, eu vou explicar no final, completo com tudo, com o ABCD, todo completo já, na área de membros nova, com algumas novidades também. Se eu fico satisfeito com o prompt, aí que eu digo, é apenas um texto. Então, eu copio o texto aqui, ó, passo o mouse. Achei interessante, Rodrigo, esse prompt. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela num link privado no YouTube, e os doutores vão poder assistir também quando quiser de novo essa semana, e depois eu subo ela para a plataforma definitiva. O texto está aqui. O nosso prompt já está feito. Cabe aqui fazer o que depois? Usar. Isso eu falo para todos, né? Usar, entender, ou poderia melhorar aqui ou ali, e ele vai ficando cada vez mais redondo. E aí a gente vai para a usabilidade, e eu quero mostrar para os doutores uma forma que eu encontrei de tirar as petições daqui de uma maneira muito mais robusta e mais fácil. Vamos lá. Tenho o meu prompt feito aqui. Legal. Eu venho aqui. Os doutores que ainda não têm o ChatGPT pago, eu vou ensinar também os doutores a assinar em reais e dividir entre outros advogados. Então, o custo de R$ 95,00, ele para de ser um impeditivo, né? Porque dá para dividir em 3, 4. Então, de preferência para os doutores acompanharem, assinem o ChatGPT para isso aqui. Quando a gente assina o ChatGPT, além da gente ter uma inteligência maior, está aí sempre à frente das novidades que eles lançam, porque eles lançam primeiro, né, para o Pro e depois para nós, né, para o Plus, a gente pode criar o nosso próprio assistente. Então, quando eu entro aqui e crio, vou voltar aqui para os doutores entenderem e marcarem. Eu estou aqui, aí eu fiz o meu prompt lá, enfim, estou aqui nesse aqui. Beleza, vou criar o meu assistente agora. Eu vou na minha fotinho, meus GPTs, ó, meus GPTs. É que a gente chama de ADVBot, mas meus GPTs, né? Que são os assistentes. Criar um GPT. Customize a versão do GPT, seria específico, né? Ele vai abrir essa parte aqui de trás. O mais importante aqui é o que a gente chama de prompt, que é as nossas instruções.
clico aqui para deixar isso aqui grande e o nosso texto já está pronto. Daqui a pouco a gente vai dar uma pequena editada nele aqui. Eu saio daqui. Essa ferramenta aqui é o Dall-E. O ChatGPT também cria imagens. Ele vai se inspirar aqui e já vai criar a imagem para mim que vai aparecer aqui, que os doutores vão ver toda vez que abrir. Aí o que eu gosto de fazer? Dar o nome mesmo que ele batiza lá no Coisas. Eu vou colocar contestador apenas. E a DVBot vai embaixo para não ficar confuso para os doutores quando abrir. Aí o que eu faço? Eu gosto de colocar só isso aqui, ó. Os doutores podem apertar o... Se quiserem, obviamente, né? O Windows e ponto, ele abre. Aí eu coloco isso aqui. E quando os doutores veem qualquer assistente ou alguém mexendo, aqueles botõezinhos que aparecem aqui, e muitos textos na internet, os doutores vão ver muito isso, é aqui, ó. Quebra-gelo é como se fosse puxar papo, em inglês. Puxar conversa, né? Quebra-gelo de conversa. Os nossos sempre são padrão. Eles têm a setinha e o começar. Porque daí qualquer pessoa entende que a primeira coisa que ela tem que fazer aqui é clicar no começar. E para eu entender, isso é um truque que eu utilizo, se ele está entendendo, isso é, na hora que eu for dar o começar, ele vai entender este comando que a gente colocou, eu peço para ele fazer o resuma a sua especialidade em uma frase curta e comece com ADV bot. Para quê? Para ele dar uma frase para só ilustrar ali, ó. Então ele entende, ó, tá vendo? Que ele entende que ele é ADV bot, especialista em contestação estratégica, identifico falhas em petições e crio defesas robustas para a parte contrária. Como posso ajudar? A gente vai tirar esse posso ajudar. E aqui eu vou colocar a nossa assinatura aqui de ADVBot. Aqui a gente já tem a parte estética dele, muito simples. O mais difícil, que os doutores sempre vão encontrar, se quiserem fazer, é a parte do texto mesmo. E aí o máquina de prompts já criou para a gente. Claro que isso aqui a gente poderia deixar muito mais... Ué? Eu não copiei tudo? Por isso que é bom salvar as coisas aqui, ó. A DVBot contestador. Essa parte aqui, pô. Não. Aqui, ó, tá o prompt jurídico. Eu copiei da página errada. Essa aqui é o nosso prompt. Aí, ó. Aqui a única coisa que eu faço é uma edição simples. Aqui, aí aqui eu trago para cá, sempre inicio o chat, coloco isso aqui, e aqui todos os nossos comandos já estão feitos. O menu fica aqui, ele vai aparecer exatamente assim, todas as vezes que a gente clicar, ele vai ter esses exemplos de uso sempre em toda a tarefa que ele for fazer, e depois a gente consegue, com bater de olho aqui, vindo no editar, dá para ele um comando, os doutores vão aprender isso também, que é um comando negativo, por exemplo, nunca me responde dessa forma. Responda de maneira mais assim, ou assado. E os doutores vão ter controle dos seus próprios assistentes ou utilizar os assistentes que eu faço. Mas eu gostaria muito de os doutores já terem essa ideia. Se não quiser se preocupar com isso, não tem problema. Entre em contato comigo no WhatsApp, pede para eu fazer o prompt. Eu faço para os doutores quantos prompts forem necessários, tanto para o grupo como particular.
nem que seja no mesmo dia, no outro dia, porque para mim é muito simples. Mas os doutores têm essa liberdade, é muito legal. Era isso que eu queria trazer. E sempre vou falar porque isso aqui economiza muito tempo. Aqui a gente está fazendo um para o grupo, mas a gente poderia fazer um trabalhista, especialista em empregadas domésticas, especialista em divórcio extrajudicial e que tenha casos específicos, e por aí vai. Isso ajuda demais os doutores terem tudo isso na mão. Aqui eu vou tirar a lousa, porque a gente também, aqui na comunidade, eu criei a forma. A gente nem precisa muito utilizar essa lousa também, porque é uma coisa bem complicada de usar. Eu vou até fazer um vídeo sobre ele, mas do jeito que eu vou fazer aqui agora, com o contestador, os doutores vão ver que é bem legal, para a gente poder editar os textos. Aí o que acontece aqui? Legal, Rodrigo. Eu dei o nome que eu queria, os doutores podem colocar aqui também o logo, ó, do seu escritório, o nome do escritório se quiser, a descrição que quiser. Montei o prompt, pode colocar os atalhos que quiserem, depois que os doutores estiverem mais acostumados a fazer prompts, os doutores vão ver que é muito simples. E aqui, os doutores também vão aprender, mas a gente precisa muito de ter um cuidado com os textos que a gente vai colocar aqui. Mas eu poderia dar mais base de conhecimento para ele aqui ainda. Poderia colocar aqui documentos pertinentes, modelo de peça. Os doutores vão entender quando é mais legal colocar aqui ou quando é mais legal colocar no chat. Mas direto lá para ele, no caso do cliente. Mas já com prompt robusto, aqui a gente já tem. Porque imagine se os doutores fizessem uma petição e pedissem para o chat GPT analisar. Dificilmente os doutores fariam um prompt como esse aqui. Aliás, ninguém faz. E na hora de criar, os doutores têm 3 opções. Ó. Eu vou vir aqui no criar, aí eu posso guardar ele só para mim, eu vou colocar ele lá no nosso link lá, para todo mundo usar, que é aqui, ó, qualquer pessoa com o link, ou eu posso disponibilizar lá na loja lá e tal, mas não é o nosso caso aqui. Dei aqui, publiquei. A partir desse momento eu vou ver ele, né? Vou fechar aqui para ficar mais legal. Vou dar aqui o começar e vamos ver se ele abre o nosso menu. Aqui eu ainda posso colocar uma coisa lá depois. Pedir para o advogado anexar o documento, né? Sempre. Mas deu para perceber aqui também, vamos ver. Aqui, como eu não tenho uma petição e como também se tivesse a gente ia expor os dados de alguém, a gente tem como fazer simulações aqui. Então, sempre que os doutores forem fazer, eu vou bater isso muito nas aulas, vou repetir aqui de novo a mesma coisa, porque isso aqui faz muita diferença. Hoje, a gente está utilizando o ChatGPT 4 nos assistentes por enquanto. E daqui um tempinho, um mês, a gente vai estar utilizando o 4,5. Então, a gente tem uma super inteligência artificial. E quando a gente faz isso aqui, a gente une tudo que é de mais indicado, de boa prática, vamos colocar assim, para uma melhor resposta. Eu estou selecionando uma tarefa específica, que é uma avaliação automática. Eu estou por trás com aquele prompt robusto, com uma personalidade, um contexto, as tarefas, e com o 4,5 por trás. Aqui, o que eu precisaria, eu vou perguntar para ele. Ei, chat, o que você precisa para fazer essa avaliação? O objetivo da petição e tal, os fundamentos jurídicos, isso tudo vai estar no documento, né? Os pedidos, principais argumentos. Caso queira, copie e cole o texto da petição ou envie trechos específicos para análise. Assim farei uma avaliação detalhada e tal das lacunas. Vamos simular que eu enviei a petição e você vai fazer essa avaliação. Dê para mim um exemplo bem claro de como você faria. Os doutores estão vendo? A partir de agora, a gente pode pegar e conversar com ele, porque o prompt já está salvo. Ele é o 4,5. Então, a partir de agora, a gente consegue estabelecer conversa. O que vai fazer a diferença do advogado que vai ficar super produtivo do que não vai? O que vai usar mais e vai pegar esse jeito. Eu vou dar frases para os doutores mais comuns que os doutores podem colocar, mas eu quero que os doutores tenham essa naturalidade. Vou voltar de novo na insistência que eu sempre faço.
Vamos supor que essa peça aqui fosse minha. Eu sou o advogado Rodrigo e o meu cliente é o José, beleza? E eu estou fazendo a avaliação aqui. Automaticamente, a gente tem que vir aqui e renomear essa análise aqui. Porque aqui a gente está fazendo uma coisa mais legal ainda, que é guardar esse chat. Essa análise aqui pode demorar dias e horas, não sei. Então, poderia ser análise do João, sei lá, análise da petição do João, para não perder. Essa conversa agora aqui é sobre este caso e esta petição. Fecho aqui e vou olhar o que ele me respondeu. O ChatGPT não morde, ele não vai colocar nada lá no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver como que ele entenderia isso, então. Olha o que ele simulou aqui, o trecho da petição enviada. O requerente foi vítima de abordagem abusiva no supermercado, o réu foi constrangido e tal, e tal, e tal. Assim requer a condenação. Então, pelo que eu entendi aqui, como leigo, ele sofreu aqui um dano moral, né? Sem qualquer prova, e ele quer 50 mil. Minha avaliação crítica, pontos frágeis identificados. Ó, se tiver faltando prova, ele vai indicar. Se o valor foi exagerado, ele vai indicar. Se tiver omissão sobre eventual defesa do supermercado, ele vai indicar, né? A petição não antecipa possíveis argumentos da parte contrária. Então, é esses toques que ele vai dar. Sugestões para reforço argumentativo, apresentar provas, adequar o pedido indenizatório, antecipar a defesa da parte contrária. Claro que os doutores são os supervisores por trás dele. Conclusão, a petição tem mérito, mas apresenta vulnerabilidades. E por aí vai. Sempre que os doutores tiverem curiosidade ou dúvidas nos menus do que ele faz, chat, o que você precisa para fazer um bom contra-argumento? Me dê um exemplo. Ele responde que aqui nós estamos conectados, ele falando sozinho, conectados com a OpenAI, certo? No chat GPT-4, e ele sempre vai responder para a gente aqui. Então, acredito que vai ser bem legal isso daqui, porque as petições de doutores às vezes têm 2, 3 páginas, os doutores vão anexar, ele vai fazer essa leitura e vai fazer um apontamento. Os autores depois me digam se ele está apontando da maneira certa, enfim, que com certeza deve estar, porque isso aqui é uma tarefa até simples para ele. Porque mais ou menos aqui, pelo que eu entendo, mesmo sendo uma peça diferente, é quando ele faz análise de contrato. Ele consegue fazer uma análise de contrato muito bem feita, porque ele já tem todo esse conteúdo dentro da base dele do chat GPT 4,5. Ele faz a leitura do texto, ele aponta a maioria das coisas, é tudo tem sentido, porque eu já vi isso acontecer várias vezes em mentorias que eu já dei. Então aqui eu criei meio que sem saber. Não, ele vai fazer muito bem mesmo. Aqui ele vai apontar se tiver valor exagerado, se tiver qualquer coisa, ele vai dar uma conclusão. Ficou bom. E os doutores podem usar ele mais de uma vez. Para este caso, por exemplo, ó, outra análise específica. Aí fica a critério dos doutores. Analise para mim essa argumentação, analise para mim. Se os doutores utilizarem a extensãozinha aqui, que é só instalar, beleza, se não, escreve, né? Analise para mim aqui, chat. Aí, a ideia aqui também não seria mudar ela aqui mesmo, né? Aí os doutores vão entender como que eu sugiro que os doutores agora, já para a gente ir para finalmente. Ô, Rodrigo, nesse prompt contestador já tem a extensão de voz já, né? Não, a extensão de voz, e ele vai estar em todo o ChatGPT. Tudo que a gente abrir vai porque ele está no nosso navegador. Quer dizer, tudo não, tudo dentro do ChatGPT, né? Se eu abrir o trabalhista, ele está aqui, ó. É só eu falar. Aqui tá. Entendi, ok, obrigado. Isso, todos. É só ver, cadê ela? Aqui, ó. Eu vou deixar lá no grupo lá a extensão e vou deixar, é que a minha já está instalada, né? Mas aqui o do doutor vai estar, quando o doutor clicar no link vai estar, como é que é? Baixar no Chrome? Não, instalar no Chrome. Aí ele vai vir para cá, ó. É só dar um OK. E quando o doutor atualizar, quando o doutor entrar no chat GPT, ela já aparece aqui. Aí se eu desligar aqui, ela some, né? Se eu excluir ela agora, né? Se eu remover do Chrome, ela desaparece. Mas ela vai ficar aqui esse tempo todo. E sempre, às vezes, oi, chat, tudo bem? Como vai? Às vezes, ela tem que desligar aqui, tem que pegar essa, ó. Tem que pegar essa manha aqui, senão eu fico falando sozinho.
Mas é muito prático depois que a gente pega a prática de conversar. Aí vou falar outra coisa aqui. Aqui já vai atualizar. Aqui agora ele não abre, né? Aqui já vai atualizar para a gente, eu digo no Plus, né? O assistente de voz. Nota que ele até some e aparece de vez em quando aqui, ó. Quer ver? Que agora, de vez em quando ele aparece e some. Eles estão atualizando. Aí o assistente de voz vai substituir isso aqui. Vai ser bem melhor, inclusive, que ele vai ler o texto. Aqui, o que isso aqui faz? Ele só transcreve o que eu digo para colocar no digitador aqui, né? Ele não tem uma função específica, né? Mas ele é um bom assistente porque ele consegue. Aí, doutores, eu queria que os doutores, eu sei que os doutores já estão se virando bem aí, cada um tem o seu jeito, o seu estilo, de tirar as petições daqui, né? Por exemplo, eu quero que ele faça alguma coisa e quero que ele tire. Eu quero explicar uma coisinha em 5 minutos aqui, só para a gente terminar e eu abrir para as dúvidas, enfim. E aí aqui, ó, deixa eu guardar ele aqui. Ah, tá, ele tá aqui. Aí assim que terminar aqui, eu já coloco também no nosso link aqui, ó. Ele vai estar por aqui, em algum lugar aqui, beleza? Os doutores testem e me falem, mas testem mesmo e critiquem o prompt que eu consigo melhorar. Sempre a ideia é essa, é sempre testar. Aí tem uma coisa que eu sei que muitos advogados ficam com dificuldade, principalmente quando começam a utilizar o ChatGPT, é a questão de isso aqui, ó. Eu vou usar um outro exemplo que é mais fácil, bem mais rápido da gente ter, para os doutores entenderem. E vou fazer aqui todo o método em 2 segundos. Assistente personalizado, base de conhecimento, os chats inteligentes e o diálogos eficientes. Toda a base do nosso curso, entre aspas, vai ser essa aqui. Porque isso aqui funciona. Façam assim que dá muito bom. E a produtividade depois os doutores vão me agradecer. Só que o ChatGPT ele tem uma deficiência. E por que então a gente usa? A gente usa por essa facilidade que em uma hora que eu ensinei os doutores a fazer uma coisa dentro do IA, que para fazer no Cloud, para fazer no Google Gemini, para fazer em qualquer outro é muito mais difícil. E outra coisa pelo preço. A gente paga R$95 numa IA super poderosa. E o que essa aqui, Rodrigo, tem que é um pouquinho restrito, mas que já vai ficar bom? A entrega das respostas. Porque eu vou explicar. Quando a gente dá um comentário em qualquer assistente ou lá no ChatGPT, os doutores que já usaram até de curiosidade, já se enfrentaram isso já. Então aqui nós começamos pelo A. Assistente personalizado a gente está usando. Eu vou marcar aqui a tarefa que eu quero por fazer uma petição. Tá. Aqui. Opa, perdão. Aqui. Ué. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Viu que ele travou? E ele não estava deixando eu entrar? Sempre que acontecer isso, os doutores dê o F5, ó. Clica aqui e dê o F5 para ele destravar. Ele estava mandando direto para o computador, pô. Vamos supor que é uma petição inicial. Então, eu tenho lá, assistente personalizado, acionei. Pô, vou cuidar de um caso aqui do meu cliente que é advogado trabalhista reclamante. Meio que óbvio, né? Selecionei que é a petição. Vou ter a minha base de conhecimento robusta e organizada dentro do meu Google Drive ou dentro do meu computador, pode ser. Ou lá do Microsoft OneDrive. Eu vou pegar aqui o caso da Ana e, logicamente, essa pasta aqui tinha que ter todos os documentos. Eu vou ensinar os doutores quais arquivos ele aceita, como destravar PDF, como fazer o OCR, que é a parte da gente transformar textos em imagens, para a gente parar com aqueles travamentos que às vezes eu sei que dá, e eu vou dar alguns toques para os doutores bem legais, uma ferramenta gratuita para fazer isso. Mas vamos adiante aqui. Eu quero que os doutores notem que quando eu peço para ele gerar uma petição, e ele sempre vai fazer isso, sempre, aqui eu poderia embasar, que aí seria o diálogo eficiente. Como eu não sou advogado, aqui a gente tem, mas aqui eu poderia, cria essa petição, assim, assim, assado. Aqui eu poderia ter o meu modelo de inicial. Aqui eu já poderia ter criado um arquivo com a jurisprudência, isso eu acho muito mais pertinente de fazer, com o próprio embasamento para fundamentar aqui, os doutores que trabalham com sempre a mesma tese, né?
Às vezes tem ali, já está acostumado com aquele ali muito, cria um PDFzinho, cria um textinho e deixa ali. Fundamentação padrão para trabalhista, fundamentação padrão para isso. E pronto, colocou aqui, aí sim não tem erro. Aí ele vai ler o documento e fundamentar. Ele não está buscando na internet, a gente que está dando. Mas vamos só simular aqui, que eu quero simular aqui, na verdade, a resposta, e depois a gente vai falar de embasamento lá. Então, o que aconteceu aqui, ó, ele já entendeu que é uma petição, porque está dito aqui. Ele está fazendo essa petição como advogado, trabalhista, com 20 anos, porque o nosso ponto está lá. Mas nota o que acontece sempre. Os doutores estão vendo que ele corta isso aqui, ó. Corta de novo. E corta de novo embaixo. E corta de novo embaixo. E dá tudo michuruca aqui, pequeno. A resposta. Porque o que eles vendem para a gente são os tokens. Tokens os doutores traduzem como palavras. Então, o que eles querem sempre? Isso não é para o direito, é para qualquer coisa. Dar uma resposta inicial e que a pessoa fique satisfeita com o mínimo de tokens gasto possível. Por quê? Porque a gente paga só R$ 95 por mês e utiliza a ferramenta quase de forma ilimitada. Então, se ele ficar, por exemplo, se eu encho aqui de documento, claro que eu só coloquei esse pouquinho, ele deu esse michuruca. Se eu tivesse colocado aqui uns 10 PDFs aqui, pedido para ele argumentar direitinho aqui, fazer a petição direitinho, pô, ficaria muito mais robusta essa resposta. Só que a IA, ela funciona de um jeito muito legal quando a gente também segue essa ideia aqui, ó, dos pontos. Então, o que eu sugiro que os doutores façam sempre? Vai criar uma inicial, seja em qualquer assistente. Pode dar um modelo para ele aqui mesmo. Então, os doutores vão lá, busquem, olha, cria essa inicial, seguindo o meu modelo, ele vai tentar copiar todos os tópicos, o jeito que está escrito ali, logicamente, com os dados do outro documento que os doutores colocaram, da outra pessoa que está se fazendo. Então, esses pontos aqui vão ficar muito parecidos do jeito que os doutores gostam. Show de bola. Rodrigo, eu anexo a minha petição modelo e peço para ele seguir o meu modelo, é isso, né? É muito melhor do que colocar lá na base de conhecimento dentro. Ele consegue. E se o doutor ainda quiser fazer melhor, eu sei que tem alguns modelos que os outros advogados sempre seguem. E se quiser tirar os tópicos, tirar o que está escrito, e vamos supor que os doutores gostam de um jeito específico. Ó, eu gosto primeiro os dados aqui primeiro, que eu esqueci como é que faz, esqueci agora. Primeiro, que ele qualifique, depois que ele entre, aqui ele colocou do contrato de trabalho, mas vamos supor que o advogado goste primeiro dos direitos, sei lá, inverta. Crie só esses pontos aqui, ele vai entender. Inicie pelos direitos, eu vou ensinar os doutores a fazer esses documentos, ou a petição mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai se inspirar no jeito que está escrito, e vai apresentar aqui primeiro. O que eu sugiro que os advogados façam, que os doutores façam? Aí que eu quero explicar. Uma coisa que frustra um pouco a gente, e quem não tem muito o conhecimento de dar uma resposta em cima da outra e começar a pedir para ele reescrever, os autores vão chegar nessa fase com o tempo de uso, eu consigo entender o que ele está fazendo. Se eu peço, por exemplo, para ele criar primeiro, aí eu venho aqui e peço para ele editar só o trabalho, aqui, ele reescreve a peça e muito provável ele vai mexer nas palavras de cima. Ele vai meio que modificar o texto de novo, porque ele é uma IA generativa. Então, eu pensei no seguinte, o advogado vai ter o que aqui? 10 pontos que ele vai cobrir? Os pedidos, as provas, os direitos, requerimentos, se tiver dano morais, se quiser que inclua justiça gratuita, beleza. Então, vamos montar aqui a peça por pontos também. Os doutores vão inserir aqui, neste chat, aí vamos lá, os doutores, às vezes, que estão chegando aqui agora, todos os documentos pertinentes do caso da Ana. Não é para colocar picado, é tudo aqui. Ele consegue ler hoje documentos até de 300 páginas com precisão. Então, ele vai fazer uma leitura muito rápida para tentar gerar essa petição aqui. Só que esse robô, ele tem a orientação de precar o número de tokens. Então, ele vai tentar dar os pontos para os doutores. Aí eu pensei, para não haver correção futura, a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei se os doutores já têm, ou eu posso até trazer modelos de
modelos de papel timbrado, modelos que têm o seu visual law, esse tipo de coisa, seja no Word ou seja aqui. Então, o que que acontece? O advogado vai utilizar os assistentes como um super auxiliar de escrita e de pensamento. Pensei desse jeito aqui, fica muito melhor. Pô, coloquei aqui, ele já me deu aqui. Estou satisfeito com esse primeiro ponto? Está correto? Copio, colo e não corro o risco dele tirar. Agora imagine se eu tivesse com o meu papel timbrado aqui. Aí, volto para o ponto seguinte. Pô, do contrato de trabalho eu não gostei. Do contrato de trabalho, na verdade, é 3 mil que ele... na verdade, eu vou fazer uma modificação aqui, mas se tivesse documento, ele teria lido certo. Mas vamos colocar aqui. Marquei, vim aqui, explique de forma robusta e convincente e corrija que a data é dia 3/5 de 2021 e o valor da remuneração é R$ 6.500. Ele vai reescrever esse ponto para mim. Ó, e vai deixar muito mais robusto. Ah, Rodrigo, não aprovei. Quero que eles... ó, e peguem a manha de desligar isso aqui também. Aqui. Ô, droga. Ele vai fazer de novo. Aqui, ele vai fazer de novo. Então, eu quero que os outros percebam isso. Então, este documento aqui já está do jeito que eu aprovei. Legal. Vou vir aqui. Aí eu digo, legal, agora esse aqui também ficou interessante. Aí ele está analisando os documentos. Eu quero que os doutores peguem isso aqui, que é bem interessante e é muito, muito, muito produtivo isso aqui. É que óbvio que aqui eu estou dando uma coisa muito ruim. Agora, imagine se os doutores tivessem já o documento da fundamentação, o modelo de peça, a doutrina, tivesse aqui os olerites, o print do WhatsApp com as provas, a sua reunião transcrita, aqui uns 10 PDFs, para ele fazer uma leitura rapidinho e gerar esse rascunho de inicial. Isso aqui sairia muito melhor. Os doutores testem do jeito que eu estou falando. Aí eu vim aqui, ó, ele vai reescrever aqui onde é que ele escreveu. Pô, reescreveu aqui de volta. Passei o mouse com o direito. Eu não quero que ele mexa mais nessa parte. Então eu quero ter a segurança que essa parte aqui já está aprovada. Dou um espaço. Tá aqui. Volta. Ah, agora eu vou tratar. Aqui ele escreveu de novo. Ele está escrevendo ainda. Tá vendo? Então ele entrega para a gente o ponto a ponto do tamanho que a gente quiser. Da forma que a gente quiser. Basta a gente pedir. Qual que seria o próximo? Vamos colocar aqui outro. Só, ó, dos direitos não pagos. Marquei. Quero mexer nesses direitos aqui. Quero pedir mais alguma coisa. Reescreva. Rodrigo, Oi. desculpa a ignorância, mas como que você faz essa marcação que eu não estou entendendo? É como você marca um texto no Word, em qualquer lugar da internet, a gente marca assim, ó. Passa com o botão esquerdo. O doutor passa, clica com o botão esquerdo, né? Esquerdo do mouse, ele vai marcar um texto. Igual a gente faz em site, ó. É igualzinho. No Não, tudo bem, mas eu digo, essa marcação daí é para você dar o comando para ele refazer o Isso, texto selecionado? eu acho que aí não dá para ver no vídeo. Aqui, ó. Ó. Dos direitos trabalhistas não pagam. Aí, se eu tirar, eu posso marcar uma outra parte, qualquer parte do texto, né? Ó, dos pedidos. Se eu clico aqui nessas aspas, é que aqui ele traduz para responder, mas na verdade seria marcar. Essa tradução é meio doida. Ó, vou clicar. O doutor vai ver que em cima do pergunte alguma coisa vai aparecer. Ó, marcou. Então ele sabe que ele tem que mexer no 3 pedidos, entende? Perfeito. Vamos supor que fosse no provas. Ó, ele só vai reescrever a prova. Ó. Então fica muito mais fácil da gente só ir passando o mouse e conferindo o texto. Mas eu digo o seguinte: esse texto está sendo embasado pelo prompt e pelos documentos que os autores pediram para ele analisar. Eu estou querendo ir para caso mais complexo aqui para os doutores entenderem. Vamos supor que seja um contrato que os doutores tenham que analisar para um cliente que tenham que entregar e que tenham que fazer um parecer. Os doutores vão pedindo para ele analisar pedaço por pedaço e vão jogando do lado do documento.
aqui nesse documento, depois joga nele de novo e pede para ele fazer um resumo daquele parecer. É 5, 6 minutos, é 10 minutos. Que os doutores podem ter lido um documento de 200 páginas, 300. Ele já lê com precisão. Qual que é o único problema que a gente tem hoje? Essa coisa dele buscar coisas na internet e estar desconexo. Vou novamente dizer isso aqui. Isso não é alucinação. A alucinação é quando ele se perde. Quando ele busca a informação errada, é porque ele não tem esse discernimento de saber o que é verdade ou o que é mentira. Então ele olha aquele monte de jurisprudência no Jus Brasil, no site do tribunal, e tudo ali espalhado, ele tenta semanticamente entregar. Isso é erro. Que a gente consegue zerar como assinando a Jus Brasil, baixando a jurisprudência certa, enfiando aqui e falando fundamente com essa jurisprudência. Aí ele não erra, porque ele está lendo o documento, não tem como alucinar. Alucinar é quando a gente passa da capacidade da IA de ler um documento ou de estabelecer uma conversa. Cada IA tem essa janela de contexto. A do ChatGPT hoje está em volta dessas 300 páginas. Então, assim, é bem tranquilo. Os doutores têm documentos menores, de 30 páginas, 40 páginas. Os doutores não têm a necessidade de ler. A resposta aqui é perfeita, eu posso dizer até. Ele consegue fazer, e ele cria um pensamento através do prompt. Então, o que eu faço aqui, às vezes, parece ler que, isso aí também dá para fazer, sei lá, né? Mas só de os doutores mexerem e corrigir, adicional de salubridade. Se fosse só essa parte aqui, ele vai reescrever só essa parte do documento. Olha, no adicional de salubridade, é assim, assim, assado. Olha, nessa parte, e olha a peça sendo montada aqui. Do lado. E aí a gente sabe que mesmo que os doutores errem que eu digo assim, peçam para ele, porque se eu falar assim, ok, reescreva a peça inteira novamente, levando em conta as modificações. É muito provável que ele reescreva ela para colocar essas modificações e mude o texto em cima. É isso que está acontecendo com esses advogados que estão sendo pego aí com o caso de jurisprudência. Ele pega lá no Jus Brasil, ele pega lá, ele vê que está certo e cola aqui. Na hora que ele cola aqui, ele gera um novo texto e ele não confere. Ele baixa daqui e protocola. Uma vírgula diferente ali, que ele inventou, pronto, é inválida. E é por isso que diz que foi feito com IA, não é porque não existe, é porque realmente ela foi errada. Então, como que a gente evita o erro? Colocando tudo aqui. Vou pedir para ele fundamentar esse caso, eu jogo aqui, ele vai fundamentar, e depois eu vou conferir. Pô, legal, essa fundamentação está escrita correta, está igual eu vi lá no tribunal, eu copio ela daqui e colo ela aqui, ó. Não tem mais como o ChatGPT mudar ela. Acabou. Estamos 100% corretos aqui. Depois aqui a gente faz a conferência e eu poderia criar aqui uma petição de 30, 40 páginas, se eu quisesse. Era só eu pegando cada ponto do caso e pedindo para ele. Tá vendo agora que ele vai fazendo? Ele já mudou a parte de cima, tá vendo? Ele colocou o e-mail aqui. Ele muda só o contexto um pouquinho? Muda. Ele muda só aonde está uma palavra ou outra? Muda. Mas isso aqui pode mudar o sentido. Então, quando eu confiro aqui e já vou pegando ponto por ponto, eu evito esse erro. Aí ele mudou aqui, colocou o contrato melhor, aí dos direitos. Nota que ele está criando uma peça nova. Então, separem por pontos. Eu vou dar outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos pedir outra coisa aqui para ele, que pode ser qualquer peça, às vezes a gente fica confuso por causa disso. Quando ele não marcar, os doutores vêm aqui e dê um F5. Vamos pedir para ele fazer uma outra tarefa aqui, bem rapidinho. Uma reversão de justa causa. 9. Isso aqui, doutores, dele não marcar, é o meu Chrome, que está cheio de coisa aberta aqui. Vamos tentar de novo aqui. Ele tem que marcar. Esse é o erro do meu computador. Não está fazendo mais. Eu vou ter que limpar lá depois. Mas aí, se eu não consigo marcar, eu consigo digitar o número, né? É 9. Uma reversão de justa causa. 9. Me dê um exemplo de reversão de justa causa
e como você faria esse pedido. Ó, entendi. É porque ele continua escrevendo. Parou? Ó. Aí. Se ele está escrevendo ainda, a gente não consegue. Aí ele está dando aqui uma simulação. Eu quero fazer isso aqui de novo só para os doutores marcar. Ó. O pedido inicial, petição inicial, reversão de justa causa. É a mesma coisa, tá vendo? Se eu já estou satisfeito com essa parte, se ele seguiu o meu modelo direitinho, que eu coloquei aqui, e já me qualificou, já me deu os argumentos aqui, eu vou pegando ponto a ponto. Ó. Ó, viu que ele tentou fundamentar aqui? A gente não sabe se isso aqui está certo. Então depois eu vou trabalhar só os direitos. Tá vendo que ele até tem aqui a divisãozinha dos pedidos, das provas. Se eu quiser, por exemplo, não é o caso aqui, mas solicite justiça gratuita. Ele cria para mim a parte de justiça gratuita já com a qualificação da pessoa. Ele vai voltar lá e vai me dar a justiça gratuita. Dá a justiça gratuita. Se aqui eu estou vendo que está faltando alguma coisa do direito, eu tenho algum documento, né? Ou até mesmo um texto que eu quero digitar, ou alguma coisa, ele vai montar essa parte para mim do texto certinho dos direitos, do jeitinho que eu quero. Fundamentando, se eu quiser, se eu der a fundamentação, dos pedidos, das provas a serem produzidas. O que eu quiser aqui, ele vai dar. Dos requerimentos finais, e os doutores são mais do que eu. Então, eu achei mais impertinente dar esse toque para os doutores por isso. Se eu estou satisfeito com essa parte do texto, eu já tiro aqui para a gente não ter perigo. É a mesma coisa, né? Marco, só que venho com o botão esquerdo agora, né? Direito, perdão. Direito, copiei. Quando eu jogo para um documento novo, ele está aqui, ó. Ele não vem, igual os doutores já copiaram também, e ele vir todo cheio de... todo desconfigurado, né? Agora ele vem certinho. E eu posso colocar ele aqui. E, lógico, dentro do Word e dentro do... Aqui também a gente pode colocar margem, pode pedir para ele já salvar na fonte que a gente já quer. Aqui eu estou dando um exemplo para os doutores verem como é bem simples criar um ADVBot. Então, eu espero que os doutores utilizem. Eu vou fazer o seguinte, já aqui, para adiantar. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fechar aqui. Aqui, ó, já está lá dentro do nosso grupo. Os doutores vão entender, lógico, os doutores estão participando aqui ao vivo. Para os doutores baixarem e testarem também essa lá, ó, Voice Contra, essa aqui é original. E depois eu coloco também ela na área de membros também. E essa ADVBot contestador, agora, logo depois da live, eu já vou colocar o link aqui, ó, para os doutores não perderem tempo, porque eu tenho que só abrir ali, colocar ali, vou colocar contestador e coloco lá para atualizar. Os doutores entenderam essa parte? Pois de 1h30 já aqui. Sim. De como Tranquilo. para a gente evitar essa parte dele embaralhar ou as respostas ficarem não condizentes do que os doutores querem, né, na verdade, porque eu sei que ele às vezes inventa. Mas essa base do assistente, aqui, qual dos doutores já criou assistente? Eu sei que o doutor Norival já está criando faz tempo. Aqui tem um monte, né? O doutor Celso já cria faz tempo, o doutor Paulo. E os doutores utilizando, doutores? Os doutores estão vendo que eles estão, posso dizer, os doutores conseguem se virar bem nessa parte de tirar o texto, dá uma luz aí para nós de como que os doutores estão usando, porque eu falando é uma coisa, os doutores que estão no dia a dia é outra, né? Ô, Rodrigo, eu já trabalho de uma forma diferente. Por exemplo, cada tópico, eu peço que eu seja analisado e estenda até 4.000 palavras. Ou Show. seja,
Aí o que acontece? O tópico, quando você pede inicial, é aquilo resumido, como você falou. Mas quando você pede até 4.000 palavras, aí ele cria toda uma novela e fica muito mais embasado, entendeu? Eu acho que funciona melhor assim. Aí sim, mas aí o doutor tira esse tópico já depois que o doutor aprova. Sim, Já... sim. Para não vir resumido. Eu faço assim, Isso, não. Isso. até 4.000 palavras ele vai. O doutor colocou muito bem. Se ele pede o tópico, só para eu estender aqui, que o doutor me deu um insight aqui. Se eu peço, por exemplo, esse tópico que o doutor falou, sei lá, dos danos morais. Aí eu quero fundamentar legal, quero que ele escreva. Aí ele escreve essas 4.000 palavras. Se eu peço para ele reescrever a petição, ele encurta de novo os danos morais. Não é isso? Isso, é. Ele pega e encurta de novo. Então é melhor os doutores darem uma base para ele e pedindo para ele até seguir um modelo, depois o doutor testa isso, que funciona também. O doutor já faz ali. Então, beleza, ele vai apresentar aquele esboço primeiro ali. E vai fazendo ponto a ponto. E pedir palavras é um bom teste mesmo. Escreva, sei lá, nos danos morais, como o doutor está falando. Escreva de forma técnica e jurídica e tal, pode colocar também o tom de voz, né, direitinho, e me dê e fundamente com até 3.500, 4.000 palavras. Isso vai dar um texto muito legal. Bem consistente. Ele fica bem consistente e ele está aí que eu quero que os doutores entendam. Ele está gerando esse texto, ele gera esse texto de duas formas. Ou ele inventar, ele vai tentando completar a semântica, mas o quanto mais o doutor Paulo, o doutor Disseu, der para ele de documentos, ele vai buscar o documento. Por isso que é importante ele estar ali todas as provas, ter ali todo o contexto, porque ele vai fazer o quê? Não é assim, doutor? Ele vai buscar ali dentro. Se eu dou um documento muito pequenininho ali para ele, eu só peço e falo para ele escreva 4.000 palavras, ele vai enrolando ali, ele vai fazendo uma novela e vai inventando coisas ali do lado. Depende do foco que você dê no pedido, entendeu? Porque às vezes o próprio foco, ele é resumido. Também. E aí nós vamos falar muito disso no Diálogos Inteligentes. Lá o doutor vai ver que foi muito legal que eu estou criando um e-book que vão ser essas frases mesmo que o advogado vai colocar ali. Jeito certo de pedir, jeito errado. Jeito certo, jeito errado. E aí, o doutor já está usando faz tempo, essa ideia... E o doutor também salva o chat, não é isso? Sim. Salva o chat e depois volta. O doutor... Aí eu quero perguntar uma coisa para o doutor, que eu também tenho curiosidade. Esse bate-papo é legal com o usuário por causa disso. O doutor já chegou a um ponto... O doutor tem chats muito antigos, Tem bastante. antigos que eu digo assim, de tempo e de conversa, Quase um ano. conversando com o mesmo chat. Não, é para assuntos diversos. Não, mas dentro daquele assunto, conversando com ele direto, Sim. periodicamente, Quase que diariamente. quase que diariamente. E até hoje ele não alucinou, né? Ele Não. lembra daquilo que está escrito em cima, né? Sim. É isso que eu falo. Então imagina se os doutores, ou até tarefas repetitivas, do tipo cuidar do marketing, do tipo financeiro do escritório, que os doutores têm sempre que alimentar aquele chat com conteúdo novo, que fosse as contas, por exemplo, do escritório, uma planilha, e que os doutores tenham que voltar. Os doutores podem ter um assistente e um chat só para isso. O doutor Paulo está falando com faz um ano, e o que o correto ele acontecer? Correto não, né? O que ele vai acontecer um dia, que a gente não sabe que dia? Ele vai começar a esquecer as partes de cima e vai começar a alucinar. Mas como o doutor Paulo aqui é prova, demora muito tempo. Eu tenho um chat de 2 anos que eu converso sobre o mesmo assunto e ele nunca alucinou. E cada vez que eu falo mais com ele sobre aquele assunto, que no caso dos doutores é o caso de um cliente, é uma assistência que os doutores prestam de consultoria para um condomínio, para um cliente, para uma empresa, correto? Que dá para fazer isso? Crio o assistente, coloco todos os documentos da empresa ali que eu presto serviço, salvo aquele chat fica da empresa XPTO. Acabou. Tudo que eu for pedir para ela, o doutor aí aprova, um relatório, pedir para ele fazer uma análise, uma peça, pedir para ele fazer qualquer coisa, ele está já educado com o prompt e está salvo ali para ficar um assistente. Para até ilustrar melhor, por exemplo, no nicho de alienação, leilão extrajudicial, tá? Principalmente de alienação fiduciária. Então, o que acontece? É um procedimento simples, com muitos documentos.
Então, o que acontece? Todos os meus leilões extrajudiciais, eu já tenho aquele roteiro que eu aproveito o próprio sistema, que é o chat me informa. E vou para cada caso, né, abrindo, como você falou, aquelas janelinhas e fica cada leilão fica separado. Então, o próprio chat, com o tempo, ele vai se auto-programando. Porque ele já sabe, por exemplo, eu pego um leilão, um edital de leilão. O que acontece? Ele já me diz tudo que eu tenho que fazer, observar os termos do edital, entendeu? Aí eu pego a certidão do RGI, e geralmente, então o próprio ChatGPT já faz esse compilado e já me dá as informações que eu quero sem eu pedir. Entendeu mais ou menos? Entendi. Isso acontece também pelo tempo de uso e ele vai entendendo. É muito louco falar Ele isso, vai mas assimilando. ele vai assimilando as tarefas que ele já deveria fazer na sequência. Mas aí o doutor utiliza o assistente, né? Abre o assistente, aí coloca os documentos daquele leilão, daquele cliente específico, e simplesmente salva ali o chat. É. Isso que a gente vai bater muito no curso. Utilizar um assistente personalizado, que eu vejo vendendo muito assistente. Eu não estou dizendo que são melhores ou piores que os meus. E tem muito na lojinha também. Por que, que eu falo os assistentes sendo que tem tanto de graça? É porque não adianta nada também ter um assistente bom e não saber usar. Porque se ficar solto cada documento num chat, cada coisa ali, ele não vai ficar educado, igual o doutor falou, que é importante, e não tem também essa organização. Então, o doutor, todos os dias, quando tem uma atualização em um leilão, ele já volta para o chat GPT sabendo exatamente o chat que ele vai falar. Isso economiza muito tempo. São os pontos que ele vai observar, entendeu? Então, aquele negócio, para cada caso, ele sabe os pontos principais que a regularidade do edital, se a alienação, o processo de leilão está sendo correto, ou se houve a consolidação da propriedade. Então, tudo isso ele já me informa. E eu não preciso eu fazer o prompt de pedir isso tudo. Ele já vai me trazendo todas as informações. O assistente, ele vai fazer isso. Mediante, aí a gente vai falar de outra coisa que o doutor está fazendo correto, que é a base de conhecimento. Então, a base de conhecimento que o doutor está passando é uma base específica, de um leilão específico, que tem o seu edital, os documentos daquele cliente. Quando o doutor anexa ali, aí a gente faz o cruzamento perfeito. Tem aí a boa, tem o prompt, que é um especialista em leilão, e o doutor vai dar o comando ali para ele embaixo. Olha, vamos começar, analisa o edital e vamos começar os trabalhos. Ele vai ler tudo ali, aquelas páginas, muito rapidamente, e já vai dar a resposta embaixo, não é assim? É uma outra utilidade, por exemplo, é até critério para ilustrar os colegas. Por exemplo, me chega uma pessoa interessada num leilão, tá? Então, ela me dá esses dados e eu já faço o chat já me faz uma análise prévia e eu já digo para ela se é interessante ou não ela disputar aquele leilão. Isso é o fundamental, porque o que acontece? Ele observa tudo, as regras do edital, a consolidação, ele pega todos os documentos, se o devedor foi intimado do leilão, todos os aspectos, né? Então, eu já informo para o pretenso cliente se vale a pena ou não ele disputar esse leilão, entendeu? Isso aí é, para mim, a garantia inicial, análise prévia. E aí, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Quanto tempo o doutor demorava antes e quanto tempo o doutor demorava agora para responder o cliente? Não, por experiência profissional, eu sempre fui rápido, mas o chat é bastar a tecla, né? Um segundo ele já me deu a resposta. Aí, um segundo é difícil de competir. Não, Pode, mas é mais ou menos isso mesmo. pode falar, doutor Norival. Ô, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí aos colegas também. Rodrigo, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Esse novo máquina de prompts, ele já cria, porque esses novos ADV bots, assistentes que você está criando, ele já vem com menu, né? Porque aquela primeira aula que você deu, essa já é a segunda aula que você dá sobre criação de ADV bots, assistentes, agentes, né? Cada um chama de uma maneira.
naquela época não se criava o ADV Bot com esse menu que ele traz agora. Por isso que Essa máquina de prompt, agora, ele já faz essa criação do, por isso do, que eu do, do tirei, menu? eu Eu não tirei- entendi muito essa parte. por isso que eu tirei as aulas, não é que eu tirei as aulas do ar, porque isso daria uma confusão, né? Não, eu sei, eu sei. Não, eu faço os que eu criei a moda antiga, né? Vamos dizer assim. E agora você tem esse ADV Bot com os Aí, menus, se o doutor entendeu? quiser, se o doutor quiser, o doutor vai lá no editar do seu e copia o seu prompt, se o doutor gosta dele lá do prompt. Beleza, copiou ele. Vem aqui dar o começar e só pede para ele o seguinte: atualize esse prompt seguindo o padrão. Ou fala assim, otimize esse prompt para mim. Ele vai criar. Olha aqui quando ele abrir. Ótimo, para começar, preciso que me diga qual direito desejo que o ADVBot atue. Aí ele dá aqui os comuns, né? Direito penal, direito civil, tal, tal, tal. Me informe a área desejada e, se possível, o tipo de atuação específico. Exemplo, revisão de benefício, no direito previdenciário ou defesa criminal. Aqui ele dá meio que uma pequena orientação. Mas Não, no não, até aí tudo bem, não, tudo bem. Eu tô te perguntando aquele menu, aquele menu. Quando você dá o começar, ele abre aquele menu, né? Com o que você quer dentro ali do assistente. o atualizado agora ele tem o menu, ele tem exemplos de uso e tem grandes nomes da advocacia. Eu vou, qualquer Então tá. Então esse novo máquina de prompts, ele já está atualizado para fazer a criação do menu, no caso. CRI, Então tá. Tá bom. aí ele já vem. Lembra? Aí antigamente era só a personalidade, né? Personalidade, habilidades. O doutor Tem pedia aquela base de conhecimento também que você colocava, né? Colocar esse menu, ó, o menu inicial. Esse menu agora já vem. Esse novo máquina de prompts tá fazendo assistente com o menu. Isso. Por quê? Ah, Porque dentro da engenharia de prompt, dar uma ordem específica dentro de um contexto é importante. Então, aqui, ó, você é um advogado experiente nos direitos imobiliários, certo? Aqui tudo bem. Mas quando eu vou fazer isso lá no nosso chat GPT, aí, ó, passei o mouse, igualzinho eu faço no Word, vai abrir ali o aspas, eu cliquei. Lá, na hora, ele vai entender que é uma ação de uso capião, que ele tem que seguir essas habilidades, que ele tem que seguir esse contexto, que ele tem que seguir essa personalidade, que ele tem que seguir todas essas leis, ó, que ele já colocou, e o doutor pode ir lá e corrigir, todas essas súmulas, se inspirar nesses grandes nomes, esses grandes nomes do direito, na parte do direito imobiliário, e esse exemplo. Então, essa resposta aqui, junto com os documentos pertinentes, lógico, para fazer um uso capião, né? E saber dando comando, pegar a manha, porque isso é muito do uso igual o Dr. Paulo, a gente tem o melhor de todos os mundos, porque a gente está usando o 4,5, e olha o tamanho do prompt, e nós vamos atualizar isso aqui esse ano mais ainda, que eu estou com outras ideias. Mas o doutor já tem. Mas, Rodrigo, eu queria um menu mais curtinho, eu queria um menu mais com a minha cara. No menu, deixa apenas 5 opções. Eu poderia colocar no menu as opções que eu quisesse de tarefa. Ele vai cortar ó, sozinho. Isso aqui é uma forma de fazer prompt que eu desenvolvi com a Denúncia Port. Aí vamos supor que o doutor tenha a sua, como é que chama? O seu jeito mesmo. Quando chega aqui o processo, eu gosto de analisar primeiro o contrato, gosto de depois fazer isso aqui, para depois pedir a inicial. O doutor pode vir aqui e pedir para ele. Número inicial. não, perfeito, perfeito. A minha dúvida era só essa. Então, esse novo máquina de prompt, ele te dá essa possibilidade de você criar um menu, né? Sim. Então tá, perfeito. Tá, deixa eu só te falar duas coisinhas também, aproveitando. Aproveitando que eu fui citado, né? Eu fui citado e aí eu acordei. Deixa eu te falar uma coisa. Utilizei aquela ferramenta que você passou na mentoria passada dos guardanapos, né? A Napkin aí.
distribuí duas iniciais essa semana e fiz assim maravilhas com aquela ferramenta. Muito boa. Excelente ferramenta. Na aula, Sugiro. na aula de edição de peça, eu vou ensinar os doutores, por exemplo, na parte dos cálculos. Na parte do cálculo, o ChatGPT dá para entregar, vou ser bem resumido aqui, os doutores vão entender. Aí dá para a gente pedir para ele fazer o cálculo, certo? Quando a gente aprovar o cálculo, ou, por exemplo, alguma coisa que seja uma tabela, fica muito Pede uma planilha. isso, fica muito ruim da gente copiar dali e jogar no texto que ele sai desconfigurado. Aí eu fiz alguns testes aqui de jogar nessa ferramenta e pedir para ele fazer uma imagenzinha assim. Muito bom. E já cola a imagem. A peça Muito fica do lado. eu vou precisar fazer uns cálculos essa semana, então eu vou até experimentar. Tá, e outra coisa aqui para encerrar. Corroborando ali o que o amigo falou ali, o Gilberto Braga, a respeito da IA da Jus Brasil, eu assisti ontem todo o lançamento você pode fazer edição, sim. Você pode fazer edição, sim. Você pode editar a peça. Pode sim. Pode sim. Você pega a base. Logicamente, você vai usar a base deles, doutrina, jurisprudência. Eu estou dizendo a edição assim da peça com relação a fatos, a qualquer coisa que você quiser mudar na sua inicial. Agora, a base é deles. Só a matéria de Jurisprudência, fato, doutrina, entendeu? A base é deles. A base realmente você não muda. Ah, entendi. Tá? Você pode fazer edição da peça em si, dos fatos. Você pode editar, sim. A peça que sai, né, que finaliza ali o teu pedido, no caso da ferramenta, você pode editar, sim. Você pode fazer edição, sim. E eu achei muito barato. E para os doutores que estão aqui, teste que os doutores ensinam ainda, teste, porque eles estão com R$ 8,90, né, durante o R$ 9,90 o primeiro mês. Mas eu achei um pouco caro. Você ficou sabendo do preço final? Aí depois é 138, mas a base R$138. Não, você tem uma base maravilhosa, né? Mas eu achei um pouco salgado. se você fizer comparativo com outros instrumentos, outras plataformas de jurisprudência, vê que o preço chega quase o mesmo e não oferece a mesma coisa. o doutor fala as outras, né? Isso. E tem algumas que eu já cotei. Eu tô lá ainda em negociação com aqueles caras da Juris Max que eu trouxe lá no começo para trazer a melhor plataforma, ou a gente criar, né, a nossa automação. Mas tem essa condição também de, por exemplo, tem várias que eu já testei, que já fiz até reunião. Aí eles querem planos, por exemplo, para escritório. Então eles vendem também só se for de 2 usuários, de 3 usuários. Aí sai um pouco da lógica para os advogados que vão vir e não pesquisa, por exemplo, tanto assim, por exemplo, né? E aí eu estou muito esperançoso, e vai dar para a gente fazer, com o Operator, que vai ser a ideia da gente, né? Que já vai estar aqui no ChatGPT, já está pago, né? Já está pago os R$95, e a gente vê como os doutores, a grande maioria dos meus clientes, não são advocacias muito massivas, enfim, não tem muita coisa que tem que pesquisar, tem zilhões de casos. Eu acredito que usar o Operator para buscar e montar base de fundamentação já deixa tudo meio salvo, e aí fazer igual o Dr. Paulo faz, ou o Dr. Norival. Eu já estou acostumado a trabalhar com aquelas, eu pesquiso só de vez em quando, peço para o Operator, ele atualiza a minha base ali dentro, eu tenho sempre as minhas jurisprudências atualizadas, e quando eu quero, eu pego só aquele PDF, jogo ali e falo, fundamente dessa forma. Ele vai criar aquilo ali em cima, e a gente tem a garantia, porque daí nós vamos estar conectados com a API, aí é diferente, porque o Operator vai conectar. O Operator vai ser a forma que a gente vai conectar o ChatGPT 4.5 a qualquer outro sistema que tenha API aberta, e a gente vai continuar com o mesmo valor. Isso é, os R$95 não vai subir. Então, pensa no que dá para a gente fazer. Ou a gente vai ter que buscar ferramentas externas, porque quando a gente faz isso, os doutores entenderem, a Jus Brasil tem a API dos tribunais, e ela conecta nas APIs, lê milhões de documentos ali, e ela cria um site pela frente e vende para os doutores como assinatura. Então, quando os doutores digitam naquele botãozinho ali dentro da Jus Brasil, ela faz o pedido como se fosse um assistente desse, só que ele entende através da busca, aí ele lê muito rapidamente
os documentos todos ali, como se fosse uma busca dentro de um documento, de um arquivo, e traz a resposta. Aí a Jus Brasil tem essa API e vende para todo mundo. Tem como a gente ter essa nossa API também lá? É de graça. O nosso desafio é trazer isso de uma maneira que fique. É de graça a API, mas o ChatGPT é pago, né? Mas, enfim, é barato, fazendo com o ChatGPT. Mas é entender como que a gente vai trazer isso para o uso dos doutores, que não fique tão oneroso e que sirva o máximo de pessoas possível. Mas com o Operator isso vai ser possível, e como eu disse na outra mentoria, eu estou tramando algumas coisas com o Make aí também, para trazer, e vamos ver se a gente consegue também conectar. É que eu estou muito esperançoso que o Operator saia, no máximo aí até abril, no máximo. Nós vamos entrar em abril agora, até maio, no máximo. Mês que vem sai. Ele já está em operação nos Estados Unidos, é mais um mês. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente. Você tem uma previsão de quando você atualiza lá o nosso ADV Lab, a nossa plataforma? Quinta-feira vai estar tudo no ar, doutor. Já estou com metade do Tá tempo. bom. O que acontece? Vou dar aqui o spoiler aqui. Para ficar mais rápido e os vídeos ficarem melhor, eu não vou mais aparecer também, vai ser tudo vídeo sem eu aparecer, tudo tutorial. Todas as lives vão ter, não vou falar curso, né? Todas as aulas de suporte, elas terão uma aula introdutória com um mapa mental ou com uma apresentação dessa aqui do ABC, do Gama, né? É facinho de fazer. Então eu coloco aqui, ó, eu passo para os doutores o conceito que vai ser. Nós vamos começar pelo ABCD do ChatGPT. Então ele vai começar com tópicos e, logicamente, vai desenvolver subtópicos. Então, como que eu crio o assistente, como tal, como a gente faz. Base de conhecimento. Aqui, ó, a arte de alimentar o ChatGPT com inteligência, os doutores já fazem isso, mas como guardar bem os meus documentos. Por que de vez em quando ele trava aqueles PDF que não encaixa lá e volta e trava. E aí a gente vai aprender a fazer o OCR, vai aprender a quebrar os documentos. Uma linha simples, de 10, 15 minutos, mas é legal que o advogado tenha o passo a passo. Então, se ele aprender a utilizar no primeiro momento, que já está pronto, e depois criar, ele vai ter atingido só usar assistente personalizado. Depois que ele tiver a base de conhecimento dele organizada lá no Google Drive, ele atingiu isso aqui. Aquilo que o doutor falou quase agora, ele vai salvar os chats dele, deixar organizado, chats inteligentes. E os diálogos eficazes, eu vou dar um e-book para os doutores ficarem craque de como pedir para o assistente a resposta. E no final eu encerro com uma aulona aqui que eu tô planejando, da gente ter um caso aí, eu vou criar vários documentos fakes, e, enfim, vou criar um caso aqui fictício junto com o ChatGPT, e nós vamos fazer, e depois eu quero trazer separadamente o módulo de ADV Bot. Então aqui quem entra, ele pode parar só aqui se ele quiser, e ficar com mais de 50, que nós vamos ter um monte, agora temos mais um, aqui tem 20 e pouco. Ó, quem trabalha com LGPD aí, ó, é só vir conectar e dar o começar. Não tem segredo, ó. E começar a usar agora, que já está no ar. Ó. Vai ser o assistente jurídico especializado em lei de proteção de dados. Então, aqui no ABCD, ele sai apto a usar. Em um curso que vai ter 1h30, 2 horas, mas no máximo, que dá para assistir, vai, 2 dias, 3 dias, vai. Consegue ter tudo isso daqui, o ChatGPT já está tudo certo. Vou dar de ponto também para os doutores a assinatura pelo celular, deixar uma aula gravada. E como dividir. Eu não sei se os doutores já dividem a conta, ou se quiser dividir, é bem simples também, eu vou ensinar como dividir a conta. Então dá para dividir entre colegas, dividir entre pessoas do escritório, para os doutores também ter todos o poder aí do ChatGPT por um precinho muito baixinho, né? Que dividir por 2 aí por 3 vai sair R$30 por mês para cada. Todo mundo pode usar a mesma conta aqui. A única coisa que muda, vou dar o spoiler aqui, é que aqui vai misturar esses chats aqui, ó. Aí como que a gente divide? Eu renomeio com o nome do caso e com o nome do advogado. Caso XPTO doutor 1. Aqui ninguém vai mexer nesse daqui. O doutor 2 vai ter esse, o doutor 3 vai ter esse, todo mundo pode utilizar. Quando os doutores vierem aqui arquivarem, como eu vou ensinar, vamos supor que daqui um mês o advogado tenha que voltar, ele vem no configurações,
ele vem gerenciar chats arquivados, caso XPTO do doutor 1. Ele volta a conversar e é a mesma coisa. Tá aqui, ó. Então, se outra pessoa estivesse usando esse mesmo meu e-mail, eu poderia dividir com ela os R$ 95, 40 de cada, e nós dois usarmos. Só que aqui cada um ia colocar o seu caso e o seu nome para organizar. No restante é a mesma coisa. Todas as conversas com os assistentes são privadas, né? Ninguém consegue ver, ó. Eu não consigo ver. Ó. O construtor desse GPT não pode ver as suas conversas, nem a OpenAI vê. E só se alguém clicar aqui. Mas claro que eu estou trabalhando, dividindo a conta com alguém que eu confie, né? Não tem nem lógica de eu ficar com medo da pessoa. Sim. Temos os doutores entenderem? Então, respondendo a sua questão, doutor, quinta-feira, e aí nós vamos ter não é a plataforma nova, eu vou configurar ela só, e vai ficar bem mais dinâmico do que estava. Quem assistiu o outro curso já viu lá. E como bônus também, depois, já encerrando aqui para a gente já descansar, eu quis dividir também as ferramentas. Então, por exemplo, o que faz a lousa? Então, eu faço uma aulinha só de lousa. O que faz o projetos? Aí eu vou fazer uma aulinha só de projetos. Para separar, porque realmente ele é separado do ChatGPT. Eles são ferramentas que agregam ali. Mas ela não é o ChatGPT, né? 100% ali. Então, primeiro, começa a usar os ADV-bots, começa a fazer. Já vai dando produtividade. Depois, as aulinhas que eu vou soltando depois, a lousa, vê se faz sentido também. Não é obrigado a usar. Ah, isso aqui eu nem quero usar. Ah, e o investigar, o buscar, né? Todos aqueles periféricos que ele tem ali, no futuro, o Sora, que faz vídeo, não é realmente para todo mundo usar. Faz sentido para um e não para outro. Agora, o ABCD faz sentido para 100% dos advogados do mundo. Por quê? Porque foi por isso que eles criaram, não fui eu que criei, é a OpenAI. Criaram os assistentes, criaram arquivar chats, deve ter algum propósito, né? Se eles criaram. Se o cara criou, o cara que dono da ferramenta criou, então, usar o assistente, arquivar o chat e deixar a gente ter a nossa base de conhecimento ali no Google Drive, tem um porquê. É para a gente trazer os documentos. Então, aquilo ali, aquela base, pô, funciona demais. E o doutor Paulo aí é prova, o doutor Dorival, o doutor Celso também, acho que o doutor Celso é o primeiro mentorado, eu acho. Segundo. Deixa eu te falar uma coisa, Rodrigo, rapidinho. Os meus projetos desapareceram do GPT. Eles aparecem num dia, volta 2 dias depois. Aí pode ser bug temporário também, os doutores. Isso aí pode ser bug temporário também, os doutores dê lá o F5. Se ele ficar desaparecendo muito, vai lá no cantinho, vai em sair, sai dele. E tenta abrir uma aba anônima para ver se ele aparece. Tá certo. Tá bom. Mas eles estão mesmo. O do meu celular, por exemplo, eu não sei se os doutores usam, eu uso bastante. Os meus assistentes sumiram todos do celular. Porque quando a gente utiliza no computador, por exemplo, ele é um espelho do celular, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas às vezes, eu estou conversando aqui, ó, com o assistente, né? Aí eu posso, sei lá, estou conversando no computador. Aí se eu quiser continuar essa conversa depois no celular, eu poderia. Eu não estou mexendo esses dias, daqui a pouco eu acordo, sumiu tudo. Sumiu tudo. Aí tem que pegar de novo. Isso acontece. Os doutores lembram que sou mais antigo, quando eu estava travando tudo, caindo tudo, crashando tudo, sumia todos os aspectos da lateral esquerda, lembra? Sumia tudo e desaparecia. É verdade. Depois disso parou. Lembra que aí parou. E agora que a gente está nessa transição do 4,5 como sendo a IA principal, né, que ela vai parar de ser experimental, é muito possível que a gente encontre aí umas instabilidades nesses dias. Mas, como eu uso o dia inteiro, se tiver muito grave, eu aviso os doutores lá, porque eu puxo aqui naquele status, naquele sitezinho lá, que informa se está tudo bem, e pode esperar que ele volta. E isso de sumir o assistente, esse tipo de coisa, dá o F5 e vê se volta. Perfeito, doutores, estamos combinados. Na próxima quinta-feira tem, como é que é? Mentoria de novo. E aí eu vou apresentar um curso e dar o passo a passo para os doutores começarem a estudar. Mas essa live aqui já vai ajudar bastante, um pouquinho na lógica. E
Qualquer coisa que os doutores precisarem, pode contar comigo. Eu vou esperar só o Google Meet também renderizar aqui, que ele demora um pouco. Mas chegando no meu e-mail, eu vou subir ela do jeito que está aqui, sem editar, lá no meu YouTube e deixo num link privado também e coloco para os doutores amanhã de manhã assistirem de novo, enfim, e depois ela vai para dentro da nossa comunidade lá também, beleza? Obrigado, Rodrigo. Tá joia. Obrigado. Boa noite a todos. E qualquer dúvida, a nossa conversa continua lá no nosso grupo lá. Utilizem os assistentes, critiquem os assistentes, me mandem no privado novos assistentes que os doutores querem que eu faça. Sugiram melhorias que a gente vai melhorando aqui todo mundo junto durante, enfim, a jornada aí. Tá Tá bom? ok, Rodrigo. Obrigado aí. Doutores, obrigado. Eu vou sugerir um ADV bot novo aí, tá bom? Essa semana aí para você. Vou botar lá no grupo, Bom. o outro doutor também colocou, eu vou criar amanhã. Amanhã eu boto lá no WhatsApp. Tá bom? Perfeito. Doutores, obrigado, boa noite e até Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado, boa noite a Bom, todos. bom resto de Boa semana noite. aí. Um bom final de semana a todos. Valeu.